E chegou o grande dia, o verdadeiro fim do mundo. Só vai pisar em terra firme 36 horas depois. Bem-vindos e bem-vindas à nossa chegada ao verdadeiro fim do mundo. Não foi fácil, mas aprendemos que todos os desafios fazem parte da jornada e do processo. Vai dar 24 horas. Enfrentar um urso ou pular na água. Acho que menos 6. Eu preferi enfrentar um urso. Caminhar sobre o gelo. Íamos no gelo. Estava muito lento. Caraca. Mas mais uma vez a nossa grande chegada foi ofuscada por mais de um desafio. De novo, uma coincidência ou não, com uma coisa chata no destino final. A primeira e única vez que um cachorro atacou o shopping. Às vezes o destino final, né, a chegada, representa algo a mais. Te faz já te mexer, então nunca acomodar. Seguimos caminho dentro do Chile. Puerto Natales e Punta Arenas são pontos de entrada e pontos de chegada também devido aos acessos portuários que existem. Chegamos a Puerto Natales e optamos por não fazer muita coisa, nem passeio, apenas descansar antes de seguir para o nosso último ponto antes da balsa de maior tempo de navegação que já experienciamos. Pronto, e nos despedimos daqui da Patagônia Encantada até temporariamente, porque a gente deve retornar. Nos despedimos da nossa vista de todos os dias, Cerro Doroteia. A Argentina tá pra lá. E agora a gente vai em direção ao sul. Então, foi muito bom estar aqui. A gente realmente descansou, coisa que a gente não tava fazendo já há alguns dias. E agora a gente segue caminho. De Puerto Natales, dirigimos um último trecho até Punta Arenas. E é por aqui que voltamos à água. Chegamos ao famoso Estreito de Magalhães, essa faixa de água que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. E é por esse estreito que iniciamos a nossa navegação até o fim do mundo. Bom, nós estamos almoçando num restaurantezinho super tradicional aqui. Na verdade ele é tradicional porque o pessoal local que come, né? Então ele é bem tradicional local. Não é que é turístico, nada é turístico. Tradicional para os moradores. Ali é nossa morada. Atrás do estúdio jurídico de Juan. Então é um clima meio de hospital também, meio triste, porque o Juan, ele é... Não é triste, na verdade é uma brincadeira, assim, porque ele é advogado criminalista, né? Então todo mundo que procura ele ali tá com algum problema com a justiça. E aí é isso, tá saindo o sol agora, nós vamos lá na como é que chama? Duty Free, lá na Zona Franca. A gente precisa comprar um coolerzinho para levar a comida do shopping. Então tava chovendo, o sol acabou de sair, vamos comer e vamos partir pra lá. Eu acho que não é vegetariano, deixa eu ver. Não, senão não andaria, Juan. Senão não tendrías. E essa rayita verde que tem aí, normal de la tele? Pollo. Tem pollo. E a Zona Franca é um pouco diferente, porque ela não tá num shopping ou um centro comercial, ela é um bairro. Parece um pouco com o que a gente foi no Panamá, em que tudo que tá dentro desse bairro é um complexo de lojas, de shoppings. Olha só, a gente vê lá de baixo. E aqui a diferença é que os preços das coisas, eles vêm um preço quase que comum, a diferença é que não aplica o imposto. Então fica como uma espécie de duty free a céu aberto aqui nesse complexo. A gente precisa ver se tá tudo ok, né? Ver se amortecedor, se tá tudo beleza. Então tá sendo feito ali o teste, vai trocar o óleo, vai trocar tudo. Espero que esteja tudo bem. Até mesmo porque a gente não vai conseguir fazer nada aqui, não vai dar tempo. Então, espero que esteja tudo bem. Acho que vai estar. Então é isso. Aqui é uma oficina bem grande, tem várias
vários locais aqui do Chile, São Jorge. Daqui a pouco ele vai estar subindo ali. Vai ser bem cuidado aqui. Vai com tudo, né, Baixo? Atividades finais realizadas. Chegou a hora. E chegou o grande dia, o dia da gente cruzar pro verdadeiro fim do mundo. Hoje nosso dia vai ser um pouco curto, porque o ferry ele sai às 18 horas, 6 horas da tarde. E a gente tem que estar lá às 4. E a partir daí a gente só vai pisar em terra firme 36 horas depois, olha só. E a gente vai pela primeira vez, pela segunda vez, a gente vai se separar do nosso carro. O carro vai ficar aqui. O Vinícius já tá organizando tudo ali. E vamos só nós, eu, Vinícius. E esse doidão aqui? Ei, Vamos voltar pra dentro, tá muito frio, vem. volta pra dentro, volta pra dentro, volta pra dentro, volta pra dentro. E como a gente vai sem o carro, então a gente vai ter que carregar as coisas, tudo, né? Então a gente compactou tudo em uma mala só. Então aqui estão as nossas roupas. A minha e do Vinícius. Uma malinha pro chopp. Aqui o jalequinho dele, caso a gente precise. Uma necessaire. E os nossos equipamentos vão em uma mochila. Então tudo que é nosso vai caber nessa mala, nessa mochila e numa malinha menor pro chopp. Tem espaço marcado? Tem. Cara, tem algumas coisas que eu não entendo. A nossa balsa, qual vocês acham a balsa que vai fazer 36 horas de navegação até o Porto Williams? Pra mim era essa, né? Grande, bonita, olha que espetáculo, né? Mas não. É aquele batomuxa ali. Então, assim... Porra, tô de bobeira, porque... Mas eles nos dão comida. Sim, dá comida, mas olha isso, cara. Olha Vamos lá a ver. E olha, detalhe, essa daqui é a balsa de 1h30. Que vai por venir. Vamos ver se eu, assim, queimo minha boca, né? A minha língua, igual fala. Vamos lá. Passei embaixo e em cima, embaixo, né? E aqui estamos. E realmente é pequeno. Tá passando aqui na TV falando que o barco é de última geração. Vixe. Olha a caminha improvisada do show. Está atrás do nosso assento. E essa aqui é o nosso corredor. Na verdade são 2 andares. Para lá tem a área da cozinha. Vão servir o jantar já logo logo. Mais para cima tem outra ala, onde você tem esses mesmos tipos de assento. Tem uns que não reclinam, tem uns que reclinam. Nossa, a gente deu sorte. Reclina. E é isso aí. 36 horas aqui. Chegou a hora da cena, do jantar. Vamos lá ver. Jantar dia 1. Bom, isso aqui viria com carne, mas como eu não como carne e eles não têm nenhum menu especial, então eu peguei 2 maçãs, sopa de aspargos, purê e suco. Aqui começariam as horas de adaptação do chopp e com isso nós acompanhamos esse processo lado a lado. Dormir não foi fácil e fizemos a nossa parte de tentar fazê-lo entender que ele teria que fazer as suas necessidades no porão. Não foi fácil, nem pra nós e nem pra ele. Estamos de fora, a Chopp acabou de fazer xixi. Tem só uma má notícia. O barco tá afundando a quantidade de água que tem aqui dentro. Gente, tá subindo. Eu, hein? Vamos vazar, Chopp. Bora vazar, Chopp. Deixa eu dar uma olhada ali de perto. Caraca. Isso não me parece bom.
4. Então a maior parte é de caminhão, são mantimentos. Eles saem quinta e fazem a entrega sábado, né? Porque se chegar sexta-noite na entrega sábado e aí voltam pra Punta Arenas. E aí tem amigos. Não tem ingresso para cão, mas tem uma questão que é eles não podem ir dentro da sala de passageiros, que é, sei lá, a gente tem uma opinião desfavorável a isso. Então eles têm que ir ou dentro de uma caixa de transporte ou dentro do carro. Esse grandão tá dentro desse carro e o menorzinho, que é do outro rapaz, tá dentro de aquele lá, ó, tá dentro da caixa de transporte dele. E aí eles colocaram a caixa aqui, no local ali mais seguro, né? Mais protegido do vento. Acolchoaram. E o cachorro foi o tempo todo lá. Tiraram ele agora pra ele fazer as necessidades, dar uma voltinha. Diferente do Chopp, que vai conosco o tempo todo lá dentro. Bom, nos demos por satisfeitos. 2 xixis. Falta o cocô. Ele não tá à vontade ainda, ou não tá com vontade, então vamos voltar pra dentro. Daqui a pouquinho a gente volta. Estabilizou um pouco o barco. Ainda tem uma parte, segundo a tripulação, que vai ser bem movimentada, bem movida. Então a gente vai aproveitar para preparar o Porto Chopp, a área onde ele vai ficar quando movimentar muito. Daqui a pouquinho a gente volta para ver se ele quer fazer cocô. Chega numa parte que talvez seja o penúltimo trecho, que é só de glaciar um atrás do outro. A gente vai começar a ver agora tudo muito branco e aquela cor azulada turquesa de gelo, olha lá. Lá em cima. Esse eu não sei o nome, mas deve ter um nome. Ali em cima também tem outro. Hoje não tá um dia tão bonito de sol. Esse desse carro fez 2 vezes já, e o outro pequenininho que tá ali também já fez. Mas se preocupa, né? A gente sabe que ele tem a inteligência do organismo que sabe o que tá fazendo, mas se ele se aliviar, a gente fica mais tranquilo. Então já saiu bem várias vezes, mas parece que ele não quer fazer. E ele tá fazendo já tranquilamente, porque em geral ele só faz em grama. Ele faz
interessante, pessoal. Estamos passando aqui agora na frente do Ushuaia. Ali é a Argentina e Porto Williams mais à frente. Tá tudo escuro, né? Porque aqui tá tudo escuro. Mas essas luzes aí é a cidade do Ushuaia. Bem pertinho. ¿Quiere meterse en el agua? Sí, ahora vamos a tomar la tierra. Primeiro dia, na verdade, primeira manhã, aqui em Porto Williams. Hoje a gente tem café. O Chupito já tá ali. E olha quem já tá no buffet. Ele não perde tempo. Sirva-se. First breakfast em Porto Williams. Olha, legal, o café da Patagônia Blend. Esse tinha lá no ferry, esse café. A gente achou que tinha tudo planejado, mas aqui começam as mudanças. Engraçado, a gente estava conversando agora há pouco sobre como a gente chegou aqui e como a gente chegou no Alasca. No Alasca, a gente teve um sentimento meio de entusiasmo, emocionante. E vocês lembram que no Alasca a gente teve um problema, né? No destino final da nossa expedição. O cachorro atacou o chope. Foi a primeira e única vez que isso aconteceu. E aconteceu justo no nosso destino final, onde a gente terminaria a expedição. E aqui aconteceu algo parecido. Bom, logo após essas imagens aí que a gente fez, super felizes com o nosso primeiro café, aconteceu algo bem chato. Mas antes de contar, eu queria comentar algo que a gente estava conversando. A gente chegou aqui e o sentimento foi meio que de, tá, só mais um destino. Que foi muito diferente de quando a gente chegou no Alasca. Claro que são expedições diferentes, o Alasca durou 3 anos, né? Aqui durou 5 meses. Mas ainda assim era o final, né? Era o destino final. E a gente estava lembrando que no Alasca a gente comemorou muito, a gente chegou com muito entusiasmo. E no destino final, que foi o Alasca, aconteceu algo chato também. A primeira e única vez que um cachorro atacou o chope foi lá. Não aconteceu nada na viagem. A gente planejou ficar lá 15 dias, 20 dias, algo assim. E a gente ficou muito menos por conta disso, porque aí a gente teve que mudar os planos, a gente não tinha lugar para ficar, era baixa temporada, tinha muita coisa fechada, enfim. No fim resolveu, mas estragou o início do sentimento, né, de chegada. E aqui aconteceu algo também chato, que, não sei, nos força a pensar que às vezes o destino final, né, a chegada, representa algo a mais, te faz já te mexer quando você chega, né? Parece que você sempre tem que dar um passo a mais, sempre tem que pensar à frente, sempre tem que estar se reinventando, então nunca acomodar. E aí aqui a gente ia ficar nesse hotel que a gente está, mas aconteceu um entendimento que eu não sei se foi errado da minha parte ou do proprietário, que foi de que ele estava ciente de que tinha um chope, a gente explicou, mas chegando aqui parece que o entendimento que ele teve foi de que a gente não transitaria em nenhum momento com o chope nos lugares comuns, nem no café, nem nas áreas públicas, de que sempre quando a gente estivesse nas áreas comuns o chope teria que estar praticamente escondido dentro do quarto. E aí isso, por vários motivos, não funcionaria. E segundo, a gente não concorda com isso, né? O Chope é embaixador de uma rede de hotéis que prega justamente o contrário disso, inclusive de deixar o cachorro sozinho no quarto. Então a gente estaria indiretamente até estimulando algo que a gente é contra. E aí, enfim, ninguém se exaltou nem nada, foi só uma questão de comunicação que não foi muito clara, ou da nossa parte ou da parte dele. E aí a gente se viu na estaca zero de novo. Então é chato, né? Porque você aí tem que buscar um local em baixa temporada, você não sabe se as coisas vão estar abertas, você tem que perder seu tempo, o pouco tempo que você tem no lugar que era o seu destino final tão almejado, para ir resolver questões administrativas em vez de você estar realmente desfrutando.
Mas tá sendo resolvido, o Vinícius já tá desenrolando o nosso próximo local, porque a gente nem estaria confortável aqui, já que isso aconteceu. Mas, de novo, uma coincidência ou não, com uma coisa chata no destino final. Quando você viaja só, não conhece ninguém, você entende de uma vez por todas. O problema, ele só se torna um verdadeiro problema se é uma questão de saúde. Para todo o resto, existe uma solução. E pessoas boas que podem te ajudar a encontrar solução. Ó, e na travessia com o ferry a gente viu muitas dessas algas no chão. No chão não, na água. E aqui a gente vê elas pertinho, são enormes. Vamos lá. Chopp achou um amigo. E Vinícius comentou, né? As exceções são as pessoas insensíveis, sem empatia. A gente ainda crê e essa viagem nos confirma que existe muito mais gente boa do que ruim. E não tô dizendo que a pessoa lá do hotel é ruim, gente, não é isso. Mas não demonstrou, sabe, sensibilidade com o tema, com a gente, né, com a situação que foi criada, não buscou uma solução, ainda que fosse a gente não ficar. E um outro senhor daqui, descendente de inglês, já foi o contrário. Já nos convidou, ele só não tinha espaço. Então é legal você ver como as pessoas reagem. Ei, cara! Oi! 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 Você parece um Mowgli! Você parece um Mowgli! Meu Deus do céu, tá muito feliz! A gente vai fazer o nosso primeiro passeio aqui hoje, aqui em frente à Vila Ukita, que dá nome ao Parque Municipal, que é onde a gente vai subir por aqui para trás, ele é meio no alto. E a Vila Ukita é conhecida por ser a última tribo indígena remanescente dos Yangais. Os Yangais, eles são uma tribo específica aqui do Chile, mais para o sul, então são similares aí aos Mapuches, né, que a gente fala muito, que a gente conheceu, estão mais ali para o centro, mais para cima do país, e eles são mais conhecidos aqui para o sul. E aí ficaram conhecidos assim, por serem mais pacíficos, por inventarem muitas coisas voltadas a como sobreviver ao frio. E uma delas, eu estava conversando com um rapaz do ferry quando a gente veio, foi o que ele chama de azeite de lobo. É como se fosse a gordura do lobo. E que eles sobreviviam ao frio tomando a gordura do lobo e passando no corpo. E eles dizem que de alguma forma, eu não sei exatamente como, eles têm o poder de repelir o frio. E esse senhor, que não tem nada a ver com a tribo, mas ele mora aqui no sul, ele falou que ele lembra da adolescência dele, que a mãe dele dava uma copada de gordura de lobo todos os dias pela manhã, e ele no inverno saía só de blusa. Então nesse clima que a gente está hoje, ó, eu tô com uma por baixo, duas por baixo e uma jaqueta, e esse senhor com a gordura do lobo saía só com uma blusinha. Então algum fundamento tem, né? Com certeza, os índios são sábios. Vamos lá então, começar a nossa trilha. Vem, Chopp! Você também vai querer ir com a gente, forasteiro? Por isso há o ditado, né? Tem não lembro se é uma expressão de alguém aí popular, famoso, mas eu sei que é uma expressão, um ditado popular que diz: as dificuldades, os desafios serão igualmente proporcionais ou ainda melhores do que o próprio desafio em si. Então a gente chegou, gostamos do lugar, tivemos uma desavença com o dono, com o proprietário, perdemos um hotel legal que a gente gostou, mas a gente está num lugar ainda mais legal
podendo estar próximo disso aqui. Olha, do lado do parque, que o shopping fica sem se preocupar. Ou seja, a recompensa dessa dificuldade que a gente passou, que inicialmente a gente se vê preocupado, né? Pô, estamos no fim do mundo, já não tem tanta opção, é inverno, muita coisa fechada. Mas a gente conseguiu achar um lugar estruturalmente legal e em termos de localização muito melhor para nós e para o shopping, que a gente fica mais à vontade. Então tem um desafio aí do outro lado acontecendo com você. Pensa nisso, que o benefício, a recompensa vai ser proporcional ao tamanho do desafio que você está passando. Então não desanima. Um desafio que poderia ter gerado um efeito colateral em todos os demais dias da nossa tão esperada chegada. Afetou os primeiros minutos, a primeira hora, arruinou os planos do nosso primeiro dia. Mas sabe o que mais aconteceu após esse incidente? Conhecemos pessoas que quiseram nos ajudar genuinamente, sem nada em troca. E esse é o laço mais forte que você pode construir. A partir daqui, começamos a nossa jornada em Puerto Williams. E olha o traje dele. De casaco, de esquimó e sandália. E você, Chove? Tá animado? Chove, tá animado? E você vê como tá frio, que já são meio-dia e a neve aqui, ó, dura. O que isso quer dizer? A temperatura ainda está negativa e nada derreteu. E se me perguntasse agora se eu preferia enfrentar um urso ou pular na água, eu acho que eu preferia enfrentar um urso. Mas como eu sou muito rider, vamos ver o que se dá coragem lá na hora. E tem um brasileiro também, né? Ah, é, e tem um brasileiro que a gente conheceu, ele tá num hostel aqui, ele tá de forma até permanente, ajudando o senhor lá do hostel. Vamos encontrar ele lá, a gente já viu ele passando ali, ele já deve estar lá já. E olha quem já queimou a largada do evento. Chopp. Já queimou a largada. Eu já tirei aqui, já tô de camiseta. Tem gente já sem camisa. Tem gente já se mexendo. Brasil, de Brasil Chapo, ¿viste? Por eso te fue mal en historia por Rossi, ¿viste? É um bando de louco, cara. É um bando de louco. Olha ali. Esse é um brasileiro louco também, ó. Pronto? Ó, pra vocês não falarem que eu tô mentindo. Sensação de quanto? -6. -6. O Chapuzón é um evento de inverno onde as pessoas se jogam nas águas geladas para se tornarem valentes. Essa foi a 8ª edição e foi recorde de público. Mais de 300 valentes se inscreveram, incluindo o Vini e o Chopp. Agora podemos dizer que participamos do Chapuzón mais austral das Américas. Ali tem chocolate quente para os participantes e aqui tem uma área com calefação para as pessoas se trocarem. Ó. Vinícius entrou para tirar a roupa molhada. Puxa! E para se trocar e botar a roupa seca. Pronto, se trocou. E agora eu vou entrar para a fila para pegar um chocolatinho. Muchas gracias.
Bom, tomamos o chocolate quente, dá meu depoimento. É uma pena, eu tentei entrar com a GoPro, essa câmera que eu tô falando aqui agora, mas por algum motivo não filmou. Mas eu acho que tem outras imagens. É muito legal. Agora, é um negócio desesperador, porque quando você entra, a água é tão fria, ela é tão fria, que parece que tá entrando um monte de faca, assim, um monte de gilete te cortando, que você não sente frio, você sente dor. É dor, o que você sente é dor, muita dor, muita dor. E aí saímos, mas foi divertido, foi legal, foi uma experiência totalmente diferente. E não sei como é que o Chopp consegue. E na hora que eu mergulhei pra sair, eu perdi meu chinelo. Aí eu olhei o chinelo tava lá no fundo. Aí eu, puta merda, aí tive que nadar até lá com a GoPro na mão. E aí não saía muito do lugar, e doendo. Aí um cara que tava mais no fundo tacou o chinelo pra mim e eu peguei e saí. Mas quando entra, dói e depois se acostuma? Não acostuma, assim, pode ser que se acostume se você ficar mais tempo, mas o tempo que eu tive lá dentro não me acostumei não. Esse rio de gelo acabou sendo o ponto de limpeza do Chopp todos os dias. Afinal, foram muitos dias solto e livre, o que levou a muita sujeira. Então, eu tentei fazer um teste. Tentei ficar com os pés no rio de gelo e não aguentei nem um minuto. Mas ali do meu lado estava o Marcel, cuja filha compete em natação de águas geladas. E ele me contou que existe um componente mental muito forte nesse tipo de resistência. O seu corpo aprende com o tempo. E a comunidade Yagan já havia entendido tudo isso há milhares de anos. Então, fomos entender mais disso no Museu Yagan, em Porto Williams. Ela vai tentar botar os pés na água, porque essa menina não botou... Eu tô pensando em sopa. Tá, sopa. Vai. Piensa que te está metiendo en agua caliente. Estoy tomando una cazuela. Lá vai ela. Olha lá, já vai morrer. Vai, filho. Sopa. E aí? O Chopp só pensa em sopa. Sopa caliente, Acostumbrou? chocolate caliente. Chocolate. Ahora vuelve a meter. Ahora te da menos frío. Vuelve ahora, intenta. Chocolate caliente, hot chocolate, Una empanada caliente. madre. El mismo frío. Es peor, está peor, está peor. ¿En serio? ¿Cómo? ¿No sientes? Chofi, aquí. O sea, ya no siento nada ya. Antes sentía frío, ahora ya no siento nada. Chopi. Mira, métanse no. Chopp. Bueno, Segunda parte, vamos ver. terceira, não tira meu pé. Segunda, a primeira foi só a sola. Vamos, Vinícius. Hoje eu já fiz me desafio hoje. Me quedé menos tiempo. Pero italiano, Vem, Chopp. Esta fue la mejor. Vem. pero hubiese aguantado más. Aqui, Chopp. Gastando rojos. ¿Cómo estás, Mane? Mírame. Mira la cámara. E aí, e você, cara? ¿Cómo estás? E nada mais justo que a gente conhecer mais sobre a história, né?
a história dos Yagãs, que são o povo indígena remanescente aqui do sul do Chile. Então a gente veio para o Museu Territorial Yagán e aqui a gente conhece mais da história, dos utensílios, de como eles se viravam. Tem um pouco de animais que faziam parte do ecossistema deles. E a gente começa já aqui com essa foto que são alguns dos descendentes, uma parte veio dessa galera aqui, das pessoas que moram aqui hoje. Então aqui eu não lembro qual que era ela, mas aqui estão os pais, eu acho que é essa, e os pais da Cristina, que foi a última Yagán, que morreu recentemente, em 2022, que falava de forma nativa a língua. Ela foi a última Yagán a falar 100% a língua. Olá! E aqui você já vê que já é pós-chegada dos europeus, né? Eles já estão tudo de roupa, né? Já, gravata, terno. E aqui já são fotos recentes, né? De 2016, tem aqui não sei se pode ser que é de 2016 para cá. Bastante fotos recentes. Por exemplo, essa família aqui, a moça estava explicando que eles 3 aqui moram em Punta Arenas, e essa foi a última a falar 100% a língua Yagán. Ela aqui, ó. Cristina Caldeirão. Cristina Caldeirão. Não sou a única e nem a última Yagán. Ela está aqui. Ela faleceu em 2022. E essa daqui é uma canoa, né? É uma canoa que eles utilizavam há 7.000 anos atrás, né? Então, essa aqui é a casca de árvore, de uma árvore nativa. Aqui. Esse é um cachorro selvagem. E aquela é a foto mais antiga, de 1902. Já é uma réplica. É uma canoa. Tipo de canoa. É uma canoa, provavelmente quando não era utilizado, e aí depois chegaram os espanhóis, eles já tinham mais ferramentas, então eles já pegavam um tronco único de árvore e já conseguia fazer vamos dizer, um artesanato, na verdade furar o meio, né, com ferramentas, e aí fazia as canoas com tronco único. Eram mais seguras, eram mais pesadas, mas... Ó, eu já tô indo, ó. Vem. Vem. Vem cá. Bom, e o fogo era muito necessário, né? Imagina, nós estamos aqui próximo da Antártida, né? Então, fogo dentro da canoa para navegar, aqui fogo dentro do abrigo, fogo para cerimônias, né? Cadê o fogo, gente? Aqui, ó. Então, toda a cerimônia. Então, o fogo era muito importante, ainda, né? Aqui, obviamente, tem muitas lareiras, tudo a combustão, então é muito importante. Comida e para as reuniões comemorativas. Então, o fogo aqui sempre muito importante desde dos primórdios, vamos chamar assim. Aí ali está um exemplo de cabana onde era feito fogo dentro, tá vendo? Terra del Fuego, ela foi compartilhada por vários tipos comunidades indígenas. Os Yaganes estão aqui, né? São os mais austrais. Então a gente está nessa ilha aqui, que é a Ilha Navarino. Puerto Williams está aqui por cima, mas você vê que o território deles era enorme. Eles realmente estavam o mais próximo da Antártica possível. E eles eram muito mais canoeiros. A habilidade deles era mais mar. Enquanto que os Aus, que são esses, eram mais da terra. Os Selknam, não, esses são Selknam. Selknam e os Wash são mais da terra, e os Kawaskar também eram de água. Mas eles eram, pelo que a gente leu, todos pacíficos, e uns aprendiam com os outros. Então esses são os Aus, e ensinaram os Yaganes a usar arco e flecha. Eles faziam abate de guanacos, usavam os tecidos. E aqui tem várias réplicas dos tecidos que eles usavam para se cobrir do frio. E a gente vê como a gente perdeu algumas tradições. Então, por exemplo, os Yaganes, assim como algumas outras tribos, eles tinham a tradição
dos aprendizados dos mais velhos, né? Sempre tinham os mais sábios, né, das comunidades, e eles faziam a transição da vida adolescente para a vida adulta através de alguns rituais. E esses rituais incluíam eventos, processos junto aos mais anciãos das tribos. Então sempre eram os mais sábios que levavam conhecimento para os mais novos que estavam fazendo a transição para a vida adulta. Então essa sabedoria sempre vinha dos mais velhos. E aqui demonstra um pouco de como era essa tradição. Os mais velhos passavam seus conhecimentos de sobrevivência, dos mitos, das normas dos povos, né? Isso incluía provas físicas, psicológicas e espirituais dos povos Yagana. E eles faziam não só esse processo da vida adolescente para a vida adulta, mas também faziam por gênero. Então aqui é um pouco o processo dos aspectos masculinos. Então o ritual masculino do que o homem precisa prover, como ele precisa atuar. E aí eles tinham tradição diferente, né? Eles se vestiam assim com esse cone que trazia à tona espíritos, e já existia a coisa do homem ser regido pelo sol e a mulher regida pela lua. Então todos os rituais têm como esse bastidor, digamos assim. E eles são muito conhecidos também pelas pinturas, inclusive a cidade de Ushuaia, de Puerto Williams, remete muito a isso. Então as áreas públicas têm as listrinhas que eles pintavam a cara, e cada pintura representava algo. Aqui explica um pouco. Por exemplo, as mulheres, quando se tornava noiva, elas faziam esse tipo de pintura no rosto. E os homens, quando se tornavam noivos, faziam esse tipo de pintura, que é similar ao da mulher, né? São 3 listrinhas do nariz para baixo, só que em posições diferentes, dependendo do homem e da mulher. Então aqui tem a primeira menstruação, tem algumas outras fases da vida, e aí cada uma vem atrelada a um tipo de pintura. E é incrível assim estar aqui e ver como cada povo tem a sua inteligência, né? Tem a sua forma de se adaptar aos climas, e como, por exemplo, a gente aqui é frio o ano inteiro, né? Mais e menos frio. E como esse povo, olha só as primeiras fotografias deles, eles conseguiam ter a inteligência de se adaptar. Em 1670, a primeira expedição de John Narborough retratou o povo assim. Depois eles foram mudando um pouco, né? Aí foram se cobrindo um pouco mais, mas se vê que eles continuam quase sem roupa, né? E como é a coisa do misticismo do fogo, da necessidade. É incrível, assim, é muito bonito de ver, e ao mesmo tempo é triste de saber que a gente não valorizou, né? Esse tipo de inteligência, esse tipo de conhecimento. Tá valorizando décadas, milênios depois. E esse era o território deles. Canoeiros percorriam todas essas ilhas, né, eram nômades a partir das necessidades, e iam e voltavam dessas ilhas. Aqui é a Argentina, onde está a Ilha Grande de Terra del Fuego, e eles faziam essas rotas que hoje estão proibidas, né? Porque já é outro país, existe uma fronteira aquática aí, então já não podem mais. Mas faziam essas rotas todas, iam e voltavam por todas as ilhas, a partir das necessidades. Você imagina isso há milhares de anos atrás. Isso aqui era um território único dos Yaganes, porque ali do outro lado, onde vocês estão vendo aquelas montanhas, já é a Argentina. E tudo era percorrido por canoas por eles, isso tudo aqui. E hoje isso já não existe.
como a gente tá sem carro, a gente tem que fazer tudo a pé. A gente não conseguiu uma carona, vamos tentar na volta. Então a gente já cruzou praticamente toda a cidade, que também não é muito grande. E aí a gente segue caminho até a entrada da trilha. Então a gente tem mais 1,5 km aí para seguir. Nossa primeira experiência usando os ganchos para caminhar sobre o gelo. A gente tem botas apropriadas para trekking, mas no gelo ela escorrega, né? Como praticamente toda bota. Então a gente adquiriu esses grampinhos. Olha como eles funcionam. A gente não conseguia dar passos, a gente estava muito lento. Então colocamos e seguimos no gelo. Chegamos ao primeiro ponto, na verdade é o ponto zero. É tudo que a gente fez, que já foi uma trilha lá de baixo, foi só para chegar no início da trilha. Então aqui é um centro de guarda-parques, então aqui do CONAF, que é como se fosse o IBAMA nosso. Não tem ninguém, não sei se eles estão de folga, não sei o que que é. E agora que realmente a gente vai começar a trilha, e aí já sai da estrada, e pelo que eu estou entendendo, é ali. Começamos, trilha, cada trecho 3,1 km, com a grande maior parte da trilha sendo de elevação. Então, por mais que não seja de escadas, né, que você sente bastante a subida, são partes íngremes. Então a gente inicia já subindo, e lá na frente a gente vai pegar a parte de neve e gelo. Então, por enquanto, inicia no bosque. Nossa primeira trilha, Bastonetes. E aí, fez diferença? Ajuda. Ajuda? Não vai fazer a trilha por você, mas ajuda. E olha quanto a gente já subiu ao canal Beagle lá embaixo. A gente veio do nível dele lá na cidade. Já estamos aqui no nível dessas árvores. E olha o presente, já na reta final, floquinhos de neve caindo do céu. Tem que estar aumentando a força. Olha. Legal, uma sensação boa. Caraca. Na bandeira do Cerro Bandeira. E olha que vista, apesar de estar muito nublado hoje. Cara, é muito frio, muito vento aqui em cima. Toda a Bahia Beagle, canal inteiro na nossa frente. Pra lá, Oceano Atlântico.
pra cá, Oceano Pacífico. Esse pontinho que vocês estão vendo ali de área urbana é Puerto Williams. A gente veio dali, então olha a distância que a gente percorreu. De lá até aqui foram 7 km, quase 8 km, até esse ponto aqui. Só de trilha 3.1. E agora começar a parte mais difícil, que é descer. Na verdade é mais fácil, né? Em teoria, né? Porque a gente já tá cansado, já estamos com fome, já gastamos energia. E legal, valeu a pena, muito legal. Agora é se organizar para descer. Chegamos, total 4 horas, né? E a gente deixou o chopp, né? Vocês viram aí, não seria uma trilha divertida para ele. Vamos ver a reação dele. Deixamos ele num lugar seguro, que é onde a gente tá, não tem ninguém. O bichinho ficou aqui. Somos nós, chopp. Ei! Ai, meu amor! Ai! Vem cá, Peru, fazer esse xixizinho. Deixa eu ligar a luz aqui. Já vai quebrar seu rabo. Muito bem. Ai, meu Deus. Xixizão. Isso! Vamos, papá. Bora. E a trouxa ali, ó, vai pedir carona pros carabineiros. Não, vou olhar primeiro, ver o que eles estão fazendo. Se eles estiverem com cara de trabalhando muito, aí não. Eu só não sei se eles podem carregar alguém aí atrás, né? Mas se não puder, eles vão dar na frente. Eles não estão com cara que estão trabalhando demais, não. A criminalidade aqui não é tão grande. Pergunta se tem transporte público. Dá uma Dion sem braço. Aí tem um telefone. Não vou interromper, não. Vamos lá, vamos caminhando. Peidou. Eu não sei quem é que gosta tanto de planta aqui, pra gente estar andando 4 km no meio do barro. A situação do cachorro. E aí, cachorro, a tua situação. Ele virou um golden caramelo. Pra gente poder ir no Jardim Botânico. Meu Deus. Você vai ofender a audiência que gosta de planta. Olha o avião lá, ó, chegando. Aqui tem um avião, tem uns 3 por dia. Oh, por semana ou 2, algo assim. Vamos lá ver as plantas. Mas aqui é meio impossível, né, de andar sem sujar o chope. Só que, para nossa sorte, nós temos um pet shop lá do lado do hostel. Então, a gente não se preocupa. A gente vai mostrar para vocês depois. Vai dar banho no pet shop hoje nele. Aí a gente mostra para vocês nosso pet shop. Seguimos caminhando, mas já avistamos o parque. Tá ali na frente, tá a 300 metros. E agora a gente voltou para a água. Então aqui tá o canal Beagle ao nosso lado. E é uma beleza diferente, né? Porque é uma beleza, principalmente nessa época do ano. Você vê uma paisagem muito parecida o tempo todo, né? Assim, é uma paisagem meio... entre aspas, morta, assim, né? Tem pouca variedade. É tudo muito parecido. Poucas cores. Os tipos de fauna que existem, a gente vê muito mais pássaro. A gente não vê bichos no chão. Então é uma coisa bem diferente estar aqui. Os únicos bichos que você vê no chão são vacas e bois. E bastante, né? E aí você vê mais na água, mais pássaros, mais pato.
galinha e cachorro. Agora dentro dos bosques, você não vê, por mais que tenha, né? Tem castor, não sei se tem lobito aqui, os zorritos, mas pode ser que tenha. Acho que aqui não é lugar de puma, né? Puma é mais ao norte. A gente vai acabar conhecendo um pouco mais aqui no parque, porque aqui eles estão fazendo todo o processo de conservação e informação, tanto da flora quanto da fauna aqui de Magalhães e Antártica. Então a gente vai conhecer um pouco mais de que bichos realmente tem aqui. E depois de 4,6 km, muito barro, muito gelo, muita subida, muita descida, chegamos. Aí está o parque botânico Amora. Estamos dentro de esta zona morada aquí, también de la gran diversidad de... Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Losing all my focus, I can't even control it. You know your lips are golden, baby. A Evelyn me fez uma pergunta entre esses dois lados. Esse e esse, o que tem de diferença? Eso, ¿ese cabelito? ¿No hay allá? ¿O no? Sí hay. Bueno, Claro, pero no tantos. Quizás. no tantos. A ver. Solo quizás. No sé, Evelyn. Bueno, estas plantitas acá son más verdes. Acá son más claritas. ¿Y en el suelo? Sí, más madera. Ah, acá hay un poco más verde en el suelo. ¿Cierto? Bueno, aquí son dos ecosistemas distintos. Por un lado tenemos un bosque primario que no ha sido intervenido y por acá es un bosque secundario que creció después de la intervención humana, ¿ya? El parque, antes de que fuese parque en algún momento, hubo una estancia que ocupó este sitio y lo que hicieron fue quemar y talar árboles para poder introducir ganado y ovejas. Entonces todo este lado en algún momento fue una pampa onde se criavam ovejas. E olha como a natureza é sábia. Isso aqui são musgos. E ela contou que quando ela chegou, a árvore estava de pé. E a árvore caiu, pof, em frente à passarela, aqui de passagem. E aí os musgos, eles não sobem a árvore. Tá vendo? Eles ficam só na parte de baixo. Porque a umidade vai diminuindo na parte de cima. E eles sobrevivem mais, né? Ficam mais na parte de baixo porque é onde tem mais umidade. E os musgos, eles acabam tendo um papel crucial aqui para a decomposição dessa árvore, senão ela ficaria muito tempo aqui na natureza e não voltaria ao solo, porque é muito gelado, é muito frio. Então os musgos, eles utilizam a umidade do solo e a umidade daqui de cima como um todo, criam um ambiente óptimo, né, para a decomposição, e eles fazem esse processo de decomposição. Então, pouco a pouco, os musgos é que estão ajudando no processo de decomposição dessa árvore, para que ela, no fim, retorne ao seu local de origem, que é a terra. Então, você está vendo como a natureza tem a sua sabedoria. A gente acha que os musgos, né, pelo menos para mim, na minha cabeça, não tinham função. Está aqui um exemplo de como é a função de um musgo para o ecossistema continuar acontecendo. E aqui mais um exemplo de como a natureza ela vai se adaptando. Aqui a Evelyn está comentando que, em geral, como essa área toda costumava ser um glaciar, né, há 15 mil anos, né, eram campos de gelo, e aí todo o processo de transformação aconteceu, então o solo ainda é muito jovem. Então as plantas, elas têm raízes curtinhas, porque embaixo não tem muita terra, né? Seja, a raiz desce e já bate em rochas, em pedras. Então as raízes, elas acabam sendo mais horizontais do que verticais, pela profundidade, pelo tema da profundidade. Aqui a gente nota bem, essa árvore que está aqui caiu, tombou na outra ali, que também está à mostra, mas aqui a gente nota bem como é a posição das raízes. Você vê que ela não é muito profunda, mas ela é larga, ela é ampla, né? Ela
foi crescendo para os lados. Formas y de colores. En este caso es uno que parece como un micro alfiler negrito. Mais um exemplo disso que a gente falou e aqui mais um exemplo disso que a gente falou, de como as raízes elas vão crescendo, se adaptando ao terreno. Então aqui onde a gente está, a gente veio para uma parte que é pura rocha, e aqui essa árvore, que inclusive está com certo risco de cair, ela está crescendo para os lados. Ó, aqui é a raiz dela, porque logo embaixo dela ela cresceu, infelizmente, em cima de uma rocha. E essa rocha está impedindo a passagem da raiz com o solo em si. Apesar do solo ser muito raso, mas ela está tentando chegar no solo. Então você vê aqui um pouco das raízes crescendo, tentando encontrar solos, nutrientes como um todo. Mas bem baixo é uma rocha. Bom, e agora vamos entrar no Museu Histórico da bateria Robalo. São canhões da época da guerra de da quase guerra de 1978, entre Chile e Argentina, pelas ilhas que ficam mais ao sul aqui. Na verdade, mais ao leste, um pouquinho mais ao sul. Então vamos lá ver. Tem as... Eu não sei o que tem, porque eu não conheço, mas vamos lá ver o que tem. E ele chama bateria Robalo porque o batalhão se chamava Robalo. Então existia um batalhão que ficava fixo aqui, fazendo toda a proteção do terreno, né? Não permitindo com que os argentinos invadissem. E se chama Robalo porque tem o rio Robalo, que está mais aqui embaixo. E aí virou um museu. Os equipamentos, os armamentos ficaram abandonados. E aí virou um museu aberto. Você vê que eles estão conservadinhos, né? Mas você vê que são bem antigos. Então aqui, por exemplo, era o alojamento. Então a galera acho que descansava aqui. Não parece muito confortável. Área para botar o fogo, como sempre. Impossível conviver sem o fogo aqui. Ali uma área de controle de tiros, não sei o que exatamente isso quer dizer. E pra cá já tem os armamentos, um tanque e um canhão. Esse é um veículo anfíbio. Esse aqui? E como a gente conversou com muitos chilenos, a gente tem sempre a versão chilena, né, da história. E a versão chilena é de que existia aí um impasse da delimitação do Canal Beagle. Então, dependendo de onde delimitava, a Argentina tinha acesso a algumas ilhas, essas que o Vinícius comentou, que estão mais para ali, Pucton, León, tem algumas. E a Argentina achava que a delimitação argentina deveria ser abaixo dessas ilhas, ou seja, a Argentina deveria ser dona dessas ilhas. No fim, ficou do Chile, né, a delimitação do Canal Beagle. A Argentina já está logo aqui na frente, então você vê que é muito perto. Logo após o Canal Beagle. Eu não sei exatamente qual foi o critério que eles usaram para demarcar qual é o lado argentino e qual é o lado chileno, mas no fim as ilhas ficaram sendo consideradas chilenas. E o que eles dizem é que com isso a Argentina queria ter um ponto de acesso mais claro para a região da Antártica. Eles queriam ter esse acesso para explorar, para investigar, para estudar. Mas acabaram ficando sem. Espera aí. E logo aqui já tem esse mirador. Tem 2 binóculos gigantes para avistar aves, baleias quando elas passam por aqui. Muitos pássaros aqui nessa baía. E logo ali já está o inimigo, a Argentina. Essas montanhas aqui já são por Argentina. Inclusive tem alguma delimitação aí no meio, que uma parte da água é argentina e a outra parte é chilena. E se a gente continuar o caminho indo naquela direção, a oeste, a gente já vê o Ushuaia. Inclusive a gente vê o clarão da cidade à noite. Não dá para ver agora,
Mas por ali assim é o Ushuaia. Isso aqui representa muito a Patagônia. Olha isso. Árvores tombadas e árvores tortas pelo vento. É, todas elas aqui, ó, também. Olha isso. Olha essa aqui. Isso devia ser o logo da Patagônia. A gente então desceu da bateria Robalo, o batalhão Robalo que fica ali em cima, e olha como eles estavam aparentemente bem camuflados. Ali é o mirante com os binóculos que dá para ver a Bahia. Mas olha, para dentro aqui tá o batalhão, o tanque, os armamentos, também camuflados. E a gente segue caminhando e mais à frente tem as trincheiras com o mirador. Então ali a gente viu um pouco de armamento ainda, né? Esse maquinário com esse canhão na frente. Aqui tem outro. Mas a gente está procurando as trincheiras mesmo. Tem umas trincheiras no chão que ainda estão conservadas. E a gente queria encontrá-las. Vamos ver se a gente acha. Essas eram as trincheiras usadas. Eu não sei quantos soldados cabiam aqui. Não sei se 1 ou 2. Mas escavaram esses buracos. Vou devagar porque está na beira do precipício. E aí eles ficavam com suas arminhas apontadas para o inimigo. Aqui é a Argentina. Não façam isso em casa. Olha lá. Ah lá. Ah lá. A fuça. Frita. Vambora. Olha. Vem. Canalha. Vamos, show. É gelo, amor. Vamos. Aí, se fosse no Ceará, a galera já ia fazer um ponto turístico de árvore preguiçosa. Igual o cajueiro que tem lá. Todas estão tombadas. Aquelas da frente. Olha essas aqui. Todas a direção oposta do vento. O vento vem de lá pra cá, tomba e ela já... Agora um ponto de reflexão. A gente passou o dia todo caminhando. A gente está caminhando do Jardim Botânico para a bateria Robalo. Da bateria Robalo a gente veio para as trincheiras e agora a gente está indo em direção à cidade de novo para colocar o chopp para o rio, num rio que tem lá pertinho, para tirar a sujeira dele, dar um pequeno banho rápido. E o que é interessante é que assim, isso é um pouco do que a gente tenta trazer, o que a gente vive e o que a gente sente nesse tipo de passeio. É que, por exemplo, esse caminho inteiro eu paro e me pego não pensando em nada. E isso é uma coisa rara, assim, de acontecer hoje em dia, né? Porque a gente sai pro nosso compromisso, a gente está sempre pensando em alguma coisa, seja em próximos compromissos, coisas que a gente esqueceu de fazer, coisas que a gente tem que fazer. E eu acho que é um luxo hoje a gente não pensar em nada, não no sentido de que a gente está aqui voando, mas no sentido de que a gente está aqui, parece que está mais aterrado, sabe? Parece que tá presente. Eu acho que essa é como a gente poderia traduzir estar presente. Eu parei para pensar no que eu estava pensando e eu não estava pensando em nada nos últimos minutos, na última hora. E essa é uma sensação que eu não sinto há muito tempo. Eu paro para pensar na vida que eu tinha em São Paulo e eu sempre estava pensando em alguma coisa. Minha cabeça nunca parava. E isso não é uma coisa recorrente. A gente ainda está aprendendo a trabalhar isso, mas hoje conseguimos.
Pronto, depois de um dia muito legal, nos falta uma atividade. E essa atividade envolve o Pet Shop do Chopp. Vou mostrar pra vocês onde que é o Pet Shop do Chopp. Onde que ele vai receber um banho. Esse é o Pet Shop do Chopp. A gente traz um shampoozinho, passa rapidamente para tirar o acúmulo de sujeira, limpa um pouco as partes mais estratégicas e pronto. Ah, um forasteiro novo ali. É o homem do rio, é o homem do saco. Chegou o dia de partir, nossa balsa já tá. Ela tá aqui atrás, porque ela não fica 100% atracada. O horário de zarpe da nossa balsa é às 16 horas, 4 horas da tarde. Então ela fica atracada aqui mais pra frente. Dá pra ver ela se você caminhar aqui um pouquinho da Tabsa. E a gente vai fazer o mesmo caminho de volta. Então o mesmo caminho que a gente veio de Punta Arenas pra cá, a gente vai fazer agora Puerto Williams, Punta Arenas. Vamos ver como é que o Bibico vai se portar, se ele vai estar mais à vontade na balsa. A gente vai criar uma estratégia um pouco diferente a partir do aprendizado que a gente teve. E agora é arrumar essas coisas. Pronto! O que você ajudou? Nada. Então, tudo certo por aqui. Fomos felizes aqui no Hostel El Padrino. Cecília já veio se despedir da gente. O Erwin, que é o marido dela também. Cecília e o Erwin são os proprietários. Muito simpáticos. E aqui se bebe água da bica, e é a melhor água que tem. Olha lá. E a gente vai caminhar daqui até ali. Começou a chover um pouquinho, tá um ventinho chato. Espero que não cause transtornos à nossa navegação. Vamos lá. Bora! Parece ouro. Vocês viram que a nossa vinda foi um pouco traumática por conta do Chopp, né? E agora a volta a gente aprendeu, entendemos como funciona o barco, as rotinas, e a gente conseguiu. Acho que tem a ver com a ocupação, né? A ocupação tá 30%, tá baixo. Tem pouca gente. E olha, e a gente escolheu esse lugar e a tripulação deixou, permitiu, né? Foram super gente boa, também compreensivos. E a gente vai aqui, vamos botar a caminha dele aqui. E aqui tem saída. Ah, que beleza. Vem cá. Putz. Ah, não botamos. Ah, olha lá. Hostel Jamie Button, do Arturo, que é um amor. Vocês viram aí. E o nosso hostel. Cadê o nosso? Ah, tá exatamente atrás dessa coisa pesqueira aqui. Puerto Williams, até a próxima. Foi muito bom. Que lugar legal. Valeu a pena. Todo o esforço. Então, esse vai ser o nosso lugarzinho. Olha só, ele tem esse corredor para transitar. Ah, tem as duchas aqui, ó. Vamos ver como é que é. Putz, legal, que ótimo. Quentinho aqui dentro. Ah, vou até tomar um banho nessa viagem. Chegamos, Punta Arenas novamente. E agora pedir um Uber, esperar e ir para nossa acomodação e descansar.